Muito bem, irmãos, nós entramos no capítulo 2 agora, e esse capítulo trata dessa personagem maravilhosa que a Bíblia dá para a gente, que é a Raabe, né? A Raabe, ela é essa pessoa que se destaca ali naquele bolo todo. Deu certo? Deu, né? Puxou? Então tá bom, né? Então a Raabe, ela, meus irmãos, ela é lembrada aqui no Velho Testamento, em 2 capítulos se trata dessa vida tão preciosa da Raabe, e no Novo Testamento ela é lembrada de novo. No Novo Testamento, meus irmãos, poucas mulheres, né, do Velho Testamento, e poucos homens também, eles são mencionados. Você vê assim que muitos são deixados assim, não de lado, né, mas eles são preteridos. E aí o que acontece? Nós temos alguns nomes que vão aparecendo e se destacando. E o da Raabe aparece justamente pela sua fé, né? A fé de Raabe fez toda a diferença na vida dela. E veja só, o tempo todo a preocupação de Raabe não é apenas com ela. A preocupação de Raabe é meu pai, é minha mãe, são meus irmãos, e nessa preocupação os espias acrescentam os parentes do seu pai. Então, alguma coisa que acontecesse de bom e maravilhoso na vida dela, ela queria que acontecesse de bom e maravilhoso na vida de toda a família. Eu acredito que esse é um bom espírito, né? Uma boa alma, que quer para ela e que quer para todo mundo também. Então, no final do capítulo 1, que a gente não leu a semana passada, o Josué, ele recebe apoio. Deus fala com ele, Deus o comissiona, né? Chega nele, 3 coisas importantes que Deus fala para Josué. Josué, seja forte. Josué, seja corajoso, né? E principalmente, Josué, eu estou contigo, eu sou contigo. Então, com 3 palavras dessa aí, irmãos, é o suficiente para uma pessoa, hoje, vamos dizer que um dos nossos jovens, ou alguém aqui da igreja, resolve dizer assim, eu vou sair como um missionário, eu vou sair como uma pessoa que quer servir a Deus. O que você vai levar? Eu vou levar essas palavras aqui, né? Que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso, né? Eu tenho que estar animado, né? Ter bom ânimo, ter coragem e principalmente entender que quem está comigo é Deus. Não precisa de mais nada, irmãos. Na verdade, não precisa de uma missão, não precisa de uma convenção, não precisa. A única coisa que a pessoa precisa é entender que ele está debaixo dos cuidados de Deus. Eu acredito que isso aconteceu com a Mariazinha, né, quando ela saiu lá de Manaus, que a única preocupação dela eram as almas que ela iria encontrar pelo caminho. O resto não é minha obrigação ficar pensando sobre isso. O resto é que Deus, certamente, Ele cuida de nós, né? Então, veja, ele recebe essa ordem, essa comissão de Deus, e depois o povo apoia Josué. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, né, no capítulo 1, que os israelitas ali, como um corpo, eles dizem assim para Josué no versículo 17, né? Versículo 16. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com o Moisés. Olha que beleza, né? Estão dispostos a ouvir e a obedecer o Josué, né? E aí até eles acrescentam, estamos dispostos a ouvir e a obedecer, como nós ouvimos e obedecemos o Moisés. Aí a gente já fica com a orelha em pé, porque eles não foram tão obedientes assim a Moisés, mas aquele grupo que sobrou, eles assim tinham um mau exemplo dos seus pais, então agora eles falam como deveriam falar, né? Mas o final da palavra deles é mais bonito. Tão somente que o Senhor
seja contigo. É o final do versículo 17 aí, né? Tão somente que o Senhor seja contigo, como foi o Moisés. E aí, meus irmãos, com essa palavra, eles abençoam o Josué. Então, uma liderança, né, por exemplo, ela tem que ser ouvida, né, ela tem que ser obedecida e ela tem que ser abençoada, né. São coisas assim, são coisas simples dentro de um ministério ou de qualquer liderança que uma pessoa exerça na igreja. Ela tem que ter essas três retaguardas aqui, né? Se o pastor, ou um irmão, ou o professor, ou quem quer que seja, se ele fala, ele não é ouvido, então é melhor ele sair, né? Se ele fala, ele é ouvido e não é obedecido, é melhor ele sair. Se ele fala, ele não é ouvido, ele fala, ele é ouvido, e às vezes até ele é obedecido, e ele não é abençoado, no sentido que as pessoas realmente não consideram ser ele uma bênção, ele também deve sair. Mas aí você tem esses três elementos, né? Elementos preciosos. Nós vamos te ouvir, nós vamos obedecer, e olha, que Deus te abençoe, que Deus seja contigo, né? Como se eles estivessem estendendo a mão e dizendo: Josué, nós queremos que Deus te abençoe. E por quanto tempo, né, vai durar essa bênção, essa obediência, essa audição? Por quanto tempo? Eu só sei que tempos depois, né, no caso aqui de Josué, não muitos anos depois, ele está meio assim, meio triste, né? Ele fala: olha, os 6 eu não sei, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ele repreende duramente, e mesmo o livro de Juízes dá aqueles indícios que em períodos anteriores, uns já estavam debandando para a idolatria. Porque, irmãos, a gente percebe que a liderança, por exemplo, a prova é a palavra mágica, né, que a gente fala. Você fala não para uma pessoa, pronto, aquela pessoa ela vai se tornar o seu inimigo. Como Moisés, talvez falou não para o Coré, para o Datã, para o Abirão, falou não para a irmã dele, falou não para o Arão, e quando ele falava não para alguém, pronto, ele virava um bicho de 7 cabeças. Quando, na verdade, eles mesmos estão dizendo: nós vamos te ouvir, nós vamos te obedecer, e nós vamos te abençoar. Nós está aqui, Deus te abençoe. Bom, o ministério de Josué foi bem menos problemático, a gente pode dizer, que no caso de Moisés, né? Vamos lembrar que Moisés, ele pastoreou aquele rebanho por 40 anos. Então, irmãos, eles tiveram o mesmo pastor por 40 anos ali, né? Sem contar que Arão estava junto também ali naqueles 40 anos. E aí Josué, ele colhe o fruto daquele ministério de 40 anos, de consagração, de amor pelas almas. Moisés estava pronto a dar a vida dele por aquelas almas. E aí então nós temos o final do capítulo 1. No começo do capítulo 2, aqui no versículo 1, veja aí, né? Diz que Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide, reconhecei a terra de Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta. Mais uma vez, os espias são enviados, não 12, mas 2. Não importa quantos são, se é 2, se é 12, tá? Naquela ocasião, irmãos, o livro de Deuteronômio fala para nós que os espias, os 12, só foram enviados porque o povo realmente bateu o pé. E aí o que Deus fez, né? Não, vocês querem que vá espias, então, Moisés, escolhe espias. Ou seja, Deus anuiu. Deus olhou e disse: já que eles querem assim, então está tudo bem. Ou seja, entraram naquilo que nós chamamos a vontade permissiva de Deus. Pode ir então, já que quer ir, né? E lembre-se que daquela primeira vez, vai lá, espia tudo que tem na terra, vê o que tem na terra, né? Então, como se
Como se a palavra de Deus que dizia, essa terra mana leite e mel, não fosse suficiente. Que a gente tem que ir e provar para dizer assim, ó, tá vendo? Deus falou a verdade. Nós não precisamos de sinais e nem de provar nada do que Deus disse, porque se Deus disse, já é a verdade. Por quê? Porque Ele é a própria verdade. Então, se Deus falou, né? Aqui Josué, ele manda 2 espias. Quando eles terminam, que eles voltam lá no último versículo, veja a experiência deles, né, diferente dos 12, eles falam assim, verdadeiramente, né, certamente é do jeito que, né, a terra é maravilhosa, né, é assim mesmo. E o povo está morrendo de medo, ou seja, não teve nada de desânimo, nada de espantar as pessoas, parece que muita coisa tinha mudado nesses 40 anos, até mesmo em relação aos espias. Quando a gente faz a pergunta, foi certo? Foi errado? A gente tem que entender assim, foi providencial. Dessa vez, Deus não fala nada. Se Deus não fala nada, é porque não está dentro da vontade permissiva. Eles entendem que tem que mandar aqui 2 espias, eles mandam 2 espias, é como se Deus estivesse dando positivo em tudo que está acontecendo. E aí, então, meus irmãos, a gente entende que a providência divina entra em ação. Por que 2 espias vão lá? Já não sabia que tinha que derrubar os muros? Que importa o que tem dentro? Bom, para Deus importava. Para Deus importava muito o que tinha dentro lá daquela cidade. E o que tinha dentro daquela cidade era uma mulher, uma prostituta que estava com o coração preparado para receber a palavra da verdade. Então, meus irmãos, o fato de enviar os 2 espias mostra a providência divina. Se os 2 não vão lá, veja, como é que eles iam, na hora de derrubar os muros, poupar a vida daquela mulher e também dos seus familiares. Então Deus providenciou. Você vai notar que depois não teve mais envio de espias nenhum. Eles foram lá, eles lutaram, ou eles venceram, ou eles perderam, como aconteceu em Ai, mas esse momento é o momento da providência divina. Veja como Deus, em qualquer lugar, Ele se importa muito com as almas. Muito bem, meus irmãos, nós chamamos isso de a operação secreta do Espírito Santo. Veja lá, capítulo 2, versículo 4. Aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Essa mulher, meus irmãos, ela viu que os 2 eram israelitas, pertenciam para um povo de Israel, e ela toma uma decisão, não somente esconde na casa, mas depois que ela recebe uma ordem do rei, olha, a ordem do rei é para ser cumprida, manda para fora esses elementos. Ela disse, olha, chegou mesmo aqui esses elementos, mas eles já foram embora. Ela mentiu. E aí escondeu os 2 ali no meio daquelas canas do eirado, lá em cima. Os homens entraram, não viram nada, e depois saíram, realmente não tem nada. E aí, quando anoiteceu, ela sobe, conversa com os 2, e quando ela conversa com os 2, ela dá o testemunho de como Deus tocou no seu coração. E como é que Deus tocou no meu coração? Como é que Deus tocou no seu coração? Você lembra exatamente como é que foi quando você se converteu? Porque isso é muito importante. É muito importante. De fato, meus irmãos, eu me converti com a pregação do pastor e fui lá na frente, entreguei minha vida para Jesus quando eu era criança e tudo. Mas teve uma palavra que, antes daquela mensagem, ela me valeu muito. A igreja que a gente ia, assim, era um salão, era um antigo depósito de veneno, veja só, eles guardavam veneno lá. E aqui tinha um cheiro terrível. E tinha umas portas horríveis também, Então, eles vieram e alugaram aquele prédio,
E tinha duas portas, eu acho que a Mariazinha lembra que tinha duas portas lá em Cornélio, né? E tinha uma que dava rente com a rua, só que tinha outra que era bem alta, né? Não dava rente com a rua, né? Só que ela ficava aberta também, curiosamente ficava aberta. E aí, como eu tenho esse problema desde criança, né, com cheiro e coisa e tal, aí eu saí um pouco, né, depois do culto, a molecada estava esperando, porque o ônibus ia me levar de volta embora, né? Era um ônibus amarelo, me levou, então estava esperando trazer, né? E eu estava lá olhando para nada, fazendo sabe o quê? Uma criança com 12 anos, né? Sentia aquela mão pesada, né? Batendo assim nas minhas costas, né? Como é que é o seu nome? Falei o meu nome, né? Era o pastor Paulo Barbosa, né? Você, que legal. É a primeira vez que você vem aqui? Não era a primeira, né? Não foi a primeira vez, foi uma conferência, né? Eu falei, estou vindo, né? Muito legal, né? Que legal. Você já é crente? Não, eu sou da Igreja Católica. Aí deu um aperto assim, eu também já fui. Eu já adorei os ídolos também. Aquilo, meus irmãos, acho que foi aquela coisa que penetra no nosso coração assim, sabe, mexe, né? Aí eu fui para minha casa e eu sabia que alguma coisa não estava certo, que precisava de mais alguma coisa. Então, eu acredito que aquele momento é o momento que Deus realmente ele começa a trabalhar na nossa vida. Usou o quê? Usou uma coisa que nunca mesmo me agradou, né? Porque eu nunca me agradava daquilo, e aquilo ali foi o ponto determinante para poder pensar, né? Não fazia alguns meses que a gente tinha vindo lá daquela cidade de Aparecida, e eu tinha uma grande lá do meu lado, e eu já não conseguia olhar mais e ter paz, né? Aquilo que eu olhava já me assustava, então eu senti que Deus tocou no meu coração. E então, naquela noite que falou que Jesus morreu, aí eu liguei as duas coisas, sabe? Até então, as outras mensagens que também foram evangelísticas, parece que não fez efeito, mas naquela última mensagem, que era o último dia da conferência, aquilo abriu a minha mente. Então, como é que foi no dia que a sua mente foi aberta? Você lembra? Olha como é importante você lembrar de como você chegou aos pés da cruz. Olha a declaração de Raabe, né? O coração dela está preparado, meus irmãos. Deus direcionou os espiões para ir lá, e quando eles chegaram, o coração dela estava preparado, porque Deus, Ele não escolhe pessoas para tocar no coração. Pode escolher uma pessoa generosa e boa, como Cornélio, como aquele centurião, mas Ele pode escolher uma pessoa vil, como aquele ladrão na cruz, ou como a prostituta Raabe. Quando o Espírito Santo vem e toca no coração, né? Então, foi o que aconteceu. Aí, meus irmãos, no capítulo 2, quando ela sobe para conversar com eles, no versículo 9, ela disse assim: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Quem que contou para ela desse Deus? Olha só. Nenhum israelita tinha chegado até lá. Moisés quis entrar e não pôde. A última vez que um israelita tinha pisado os pés ali em Canaã, foram aqueles 12, que na verdade, meus irmãos, com exceção de Josué e Calebe, eles não ajudariam muito nessa questão de missões e tocar no coração das pessoas. Mas aí você vê uma mulher tocada pelo Espírito Santo. Bem sei. Ela está dizendo, eu tenho certeza, né? Ela está dizendo aí no versículo 9, que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos. Eu falei, olha, não é só a nossa cidade não, está todo mundo aqui apavorado com esse Deus. Ela não olha, meus irmãos, e fala, olha que exército grande que vocês têm, quantas armas poderosas vocês têm. Não, ela fala assim, que Deus maravilhoso é esse? Que Deus poderoso é esse? Ele está dizendo isso no versículo 10, olha lá. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito,
e que fizeste aos 2 reis amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíram? Nós sabemos como é que o faraó se afogou, nós sabemos o que Deus fez para livrar vocês lá do Egito, e nós sabemos como vocês destruíram Og e Sion. Irmãos, o lado oriental, ele tinha apenas 2 reinos poderosos. Do lado ocidental, eram muitos. Quer dizer, esses 2 primeiros reis, o Sion e o Og, eles eram muito poderosos. Então, isso assustava eles de uma forma assim, grande, porque eles pensavam, se os mais fortes já foram vencidos, que será de nós? Continuando no versículo 11, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque eles eram fortes? Porque eles tinham armas? Não, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quem, meus irmãos, em qual Bíblia que ela leu isso? Quantas vezes ela teve a lei de Moisés na mente para poder conferir? É por isso que a gente diz que é a operação secreta do Espírito Santo, que vem e que toca, que faz toda a diferença no coração do pecador. Esse é o maior milagre que já falamos, no domingo. O maior milagre de Deus é salvar uma alma. Pode fazer um paralítico andar, uma pessoa totalmente paraplégica, ele mexer as mãos, mexer os pés e sair correndo. Que grande milagre! Não. O grande milagre é tirar uma alma do inferno, é salvar o pecador. Só para vocês lembrar do paralítico, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. A ti te digo, meu filho, toma a tua cama e anda. Para Jesus era tão fácil fazer um paralítico andar, um cego enxergar, um surdo ouvir. Mas para salvar aquela alma, salvar aquele paralítico, salvar aquele surdo, aquele cego, não bastava só falar. Cristo tinha que ir para a cruz e morrer no lugar dele. Então é a operação secreta do Espírito Santo nos corações. E aí, irmãos, a graça divina, ela pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. Numa Jericó, o que a gente lembra de Jericó quase nunca é bom. Até chegar o profeta Eliseu, todas as coisas que se referem a Jericó não são coisas boas. E Josué amaldiçoa essa cidade no capítulo 6, e é somente o nosso profeta Eliseu, na graça e da misericórdia, que consegue reverter aquela maldição de água e do que acontece ali naquela cidade. Mas Jesus, quando conta a história daquele Publio, do samaritano, ele lembra que aquele homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E então, meus irmãos, você vê que não é uma cidade muito bem lembrada. Mesmo assim, ali tem uma alma para ser salva. Por uma alma já vale qualquer esforço, qualquer coisa. Eu já falei, vou lembrar vocês de novo, da inauguração do prédio de Álvaro de Carvalho. O pastor, ele construiu um prédio desse tamanho para aquela cidade tão pequena. E um dos irmãos que entrou na inauguração, não tinha visto o prédio ainda, ele era uma pessoa que tinha até uma certa força financeira, Ele olhou e disse, que desperdício, Para que gastar tanto dinheiro assim numa cidade tão pequena, tal? Começou a fomentar lá, e pelo sim, pelo não, O que aconteceu? Que o pastor Odali estava pregando e uma alma se converteu naquela noite. Uma alma se converteu. E aí o pastor, ele disse, olha, por essa alma que hoje é salva, que está entregue nas mãos de Jesus, já valeu cada tijolo, cada saco de cimento,
Cada saco de cal, cada coisa que foi colocada aqui, já está pago. E eu concordo com o pastor. Acontece que hoje lá tem uma igreja grande e vibrante, abençoada por Deus, para ver que nenhum esforço, irmãos, ele é desperdício. Tinha uma alma para ser salva dentro da cidade pecadora, tinha uma alma para ser salva, meus irmãos, que era aquela mulher, chamada aqui para nós de prostituta. Capítulo 2, versículo 1, diz que eles entraram na casa de uma mulher prostituta. Aí, a gente nunca deve julgar o livro pela capa. Olhando os livros antigos, da Casa Publicadora Brasileira, ou da Casa Publicadora Batista, já extintas, essa que é a verdade, eles faziam uma capa que só tinha o nome do livro, por exemplo, a história dos batistas até 1903, só tinha isso escrito, não tinha um desenho, não tinha nada. Está lá, é um bom livro, sobre a palavra de Deus, algumas doutrinas. Você pega aquele livro, não tem nada, só tem uma capa escura ou um pouquinho mais clara, cinzenta, como os livros antigos eram, e tem tantas coisas preciosas lá dentro. E eu acredito mesmo, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada, a única coisa que ela deveria ter na capa é escrito a Bíblia Sagrada, Eu acho que é de grande valor, Aqui não tem muita carisma, no sentido de, eu vou comprar esse livro porque, olha, meus olhos estão se agradando desse livro. Não, isso aqui não foi comprado porque é doado, mas hoje eu vejo que eles estão fazendo muita coisa na capa da Bíblia, E quanto pior é a tradução da Bíblia, mais beleza tem a capa. Olha que coisa interessante. Você vai comprar uma revista corrigida, uma corrigida fiel, a capa é igual essa, sem muita atração. Você vai comprar qualquer coisa aí, de linguagem de hoje, mas você vê assim, sabe, parece que você está entrando no jardim do Éden, de tanta beleza que tem lá. Tá omitindo versículos, omitindo muitas coisas. Mas veja, às vezes a capa nos engana, tão linda, tão maravilhosa, e tem uma porcaria dentro, Mas olha só, irmãos, aquela era uma prostituta. E foi a única alma que o Espírito Santo tocou no coração. E eles não testemunharam para ela. Ela por si mesma, Deus se revelou a ela sem que ela fosse ao menos evangelizada. Já pensou, se não é um milagre de Deus? Agora eu queria falar um pouco dessa fé, como eu disse, ela não frequentou a escola dominical aqui na Igreja Batista da Fé, ela não fez um seminário também, nada disso, mas da onde veio a fé? A fé, meus irmãos, é um presente de Deus. Às vezes Deus usa um pregador, um evangelista, um pastor, um irmão em Cristo, que vai lá, fala do amor de Deus e a pessoa passa a conhecer o amor de Deus. Que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas às vezes, meus irmãos, Deus leva essa palavra de um jeito diferente. E essa é a mesma palavra, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ela chegar na conclusão que Deus é Deus no céu e Deus é Deus na terra, é praticamente a mesma coisa que o Abraão, com a revelação, ele fala, o Deus Altíssimo do céu e da terra. Então, esse é o Deus Altíssimo de Abraão. Por quê? Porque é sobre o céu e sobre a terra. Ele realmente é um Deus todo-poderoso. Que muitas vezes a palavra de Deus, onde está escrito Deus, deveria ser traduzido como todo-poderoso. E ela reconhece esse todo-poder do nosso Deus. Então, a fé veio de Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vamos lá? Pastor, eu nem preciso ir, porque eu sei decorado aquele versículo. Oba, Parabéns. Então, Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Vamos lá junto? Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, por meio da
fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, quer dizer, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a fé, meus irmãos, de onde que veio a fé? Ela veio de Deus. A fé é um presente de Deus, não importa como ele chegou no seu coração, ela chegou, a fé chegou no seu coração. Mas esse presente, esse dom que é dado de Deus, é ele realmente que vai abrir para que outras coisas maravilhosas possam acontecer. E essa fé de Raabe também, meus irmãos, é aquela fé que agrada a Deus, né? Não tem uma coisa que agrada mais a Deus do que a fé. Veja só. Por quê? Porque agrada tanto a Deus que tem até festa no céu quando uma pessoa declara sua fé em Jesus. Veja como é importante a fé. Por isso o autor de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus aqui com sacrifício. Eu quero agradar a Deus aqui tocando uma linda música. Eu quero agradar a Deus aqui cantando um belo hino, né? Calma lá. Sem fé, isso aí não é nada. Absolutamente nada, né? Sem fé é impossível que uma pessoa agrade a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, de Deus, creia o quê? Que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, a fé que ela demonstra agradou o coração de Deus. E por isso que ela estava sozinha na sua fé, enquanto todo mundo estava com medo dos israelitas virem e destruir, ela também estava com medo, mas ela tinha fé. Será que, antes de ter esse encontro com os espias, será que ela não clamou a esse Deus? Será que ela não podia, no momento da casa, Senhor, eu estou nessa vida miserável de prostituição, uma vida terrível, angustiante, tenha misericórdia, Senhor, né? Será que ela não podia ter feito isso? Por isso, queridos irmãos, essa fé que clama a Deus, ela agrada a Deus, ela olha para cima das causas secundárias, né? Ela podia dizer, como eu falei, olha, o exército de vocês é muito melhor do que o nosso, as armas que vocês têm são muito mais poderosas do que a nossa. Coitado de Israel, nem arma tinha, coitado. E o povo era um povo que não era acostumado com guerra, essa que é a verdade. Venceram o Seom, venceram o Og, mas as batalhas que eles venceram, meus irmãos, se não fosse a mão de Moisés erguida, quando eles enfrentaram aqueles poucos, né, amalequitas lá que vieram sobre eles, precisou daquela oração incessante de Moisés, de Arão e de Ur, para que a vitória pudesse ser dada. Então a gente olha, né, e vê que ela olha para além, ela fala assim, não é o exército, não é a nação, não é eles, é Deus. A diferença é Deus. Eu acho que essa é a diferença também de Raabe dos moradores de Jericó, né? Nem sei quem nasce em Jericó é jericozento, né? O que será que é? Mas os moradores da cidade de Jericó olhavam para a força bélica, o poder de Israel, enquanto que ela olhou para o Deus de Israel. E isso fez diferença também, né? Também, meus irmãos, ela não foi impedida pelo medo, pela timidez, pela vergonha, né? Ela podia se calar, receber os dois e mandar embora, ter feito o que fez, né? E dizer assim, eu vou ficar quieta aqui, né, no meu canto. Não. Ela se declara. Sabe, é muito importante você, aonde você está, se declarar como um cristão. Uma pessoa salva. É muito importante. Você olhar e dizer, olha, eu sou um crente em Cristo Jesus, um salvo pela graça de Deus. Você poder se identificar como uma pessoa que foi remida pelo sangue de Jesus.
porque é assim que Deus nos vê. Quem são estes, Senhor? Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então é assim que a gente deve, se é assim que Deus nos vê no céu, deve ser assim que a gente deve se declarar, né? Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E quem tem vergonha de Jesus? Jesus disse que vai ter vergonha dele. Tem muitas pessoas na igreja que ainda têm vergonha de Jesus. Vergonha de dizer para os colegas, vergonha de dizer para os amigos, para as amigas, né? De dizer para os companheiros de trabalho. Alguma coisa os impede de dizer: olha, eu sou um crente em Cristo, salvo pelo sangue de Jesus. Por que será? Sobre a fé dela ainda, irmãos, a fé de Raabe foi o princípio de uma nova vida. Quando ela declara a sua fé no Deus Todo-Poderoso, você pode dividir a vida de Raabe antes e depois da declaração de fé. É engraçado que os seus atos anteriores são lembrados numa palavra só: a mulher prostituta. Então você pode imaginar muitas coisas, mas você não pode imaginar muitas coisas em relação ao que a Bíblia falou. Quer dizer, tudo que ela tinha feito lá atrás é apagado pelo Espírito Santo. Mas aí quando você olha, meus irmãos, a vida do momento que ela se declara para frente, muita coisa começa a acontecer. Ela é chamada assim, não para valorizar ela ou desprezar ela, não. Quando ela é chamada muitas vezes de prostituta na palavra de Deus, é para exaltar a própria glória de Deus, de que Deus, Ele estende os céus, Ele abaixa os céus, até o mais vil pecador, que seja o pior dos ladrões, ou a mais miserável das prostitutas de Jericó. É por isso que ela é lembrada como uma prostituta. Mas ela não é só lembrada como uma prostituta, veja só, porque lá no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, ela é esposa de Salmão, um príncipe de Israel. Ela se torna, então, a mãe de Boaz. E depois ela vai se tornar a bisavó de Davi. Então você pode imaginar quanta coisa maravilhosa vai acontecendo, né? E por quê? Porque a declaração da sua fé foi o início de uma nova vida. É o início de uma nova vida, né? E uma outra coisa, meus irmãos, é que a sua fé foi tão maravilhosa que se estendeu para toda a família dela. Olha que interessante. E uma coisa que Deus valoriza é que quando uma pessoa se converte na família, as coisas começam a acontecer até que toda a família ela vai conhecendo a Jesus. Você vai ver a conversão de um pai, de uma mãe, você vai ver a conversão de irmãos, você vai vendo a conversão de filhos. Olha, tudo isso acontece pela graça de Deus. Então você vê ela preocupada com a sua família, com o que ia acontecer com a sua família. Então a fé que ela teve no Deus Todo-Poderoso ajudou na salvação de sua própria família. Como eu disse, ela fala dos pais, você pode olhar aqui no capítulo 2 do livro de Josué, vamos lá comigo, né? Então no capítulo 2, vamos lá. Versículo 12. Me jurem agora vocês, eu peço. Ela não pede por ela, porque ela considera-se uma vida miserável. O que ela era? Ela pensava, sou uma prostituta, que direito que eu tenho de pedir alguma coisa? Mas olha o que ela fala no versículo 12. Agora eu peço que me jurem pelo Senhor. Então, meus irmãos, ela coloca Deus na frente.
que como usei de misericórdia convosco, que vocês também usará de misericórdia com a casa do meu pai, e me dê um sinal seguro. Conservareis com vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis as vossas vidas da morte. Tenha misericórdia do meu paizinho, da minha mãezinha, dos meus irmãos, né? Nós pedimos isso para Deus. Meu Deus, eu tô triste, porque se eu morrer e ir para o céu, não vou ver meu pai e minha mãe. Toca no coração do meu pai, toca no coração da minha mãe, o meu Senhor, toca no coração dos meus filhos, dos meus parentes, para que eles sejam salvos. Sabe, irmãos, uma coisa que eu faço, eu oro pelos meus vizinhos, eu oro por nome pelos meus vizinhos, e daqui da igreja também. Minha relação com eles tem melhorado muito, sempre, né? E não faz muito tempo eu saí de férias, quando eu voltei, um deles disse: irmão, o senhor sumiu? Eu estou aqui, né? Eles se importam comigo, eu me importo com eles também, né? E alguns, a gente não sabe como Deus vai salvar, mas tem vizinhos nossos na rua que já estão indo na nossa igreja lá em Garça. Como pode isso, né? Eu sei que Deus, Ele age, Ele tem poder para agir, mas a gente tem que pedir, a gente tem que clamar, a gente tem que dizer: Senhor, né, tem misericórdia, tem misericórdia. Ela pede misericórdia e Deus concede misericórdia. Na hora de falar, meus irmãos, eles acrescentam a todo mundo, no versículo 18: eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlate à janela por onde fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Vai que tinha um tio ali, vai que tinha uma tia, já, uma prima, um primo. Pois é, ele está dizendo: quem estiver contigo vai ser salvo. Senhores, que farei para ter a vida eterna? Que farei para ser salvo? Está lá, meus irmãos, o carcereiro gritando. E Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aí toda a casa daquele carcereiro foi salvo. Noé, entra na arca, tu, a tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos. Então tem promessa de Deus. Deus, Ele tem prazer de salvar toda a família. A garantia da salvação de Raabe é a coisa mais bonita que tem dessa história. Lá no versículo 12, né? Finalzinho do versículo 12. Dá uma olhada aí no finalzinho. Me dê um sinal seguro, né? Eu preciso de um sinal seguro. E aí, meus irmãos, eles dão a palavra: não, nós vamos poupar vocês. E lá no versículo 18, eles acrescentam aqui: eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlate. Provavelmente esse cordão poderia estar com eles próprios ali, e não ser da Raabe. O certo é que eles tiram um cordão e dizem para Raabe: olha, o cordão, esse é o sinal. Um cordão vermelho, escarlate, é cor vermelho, mas não é um vermelho qualquer, é o vermelho cor de sangue. Então ele está dizendo aqui para ela, no versículo 18: atarás esse fio de escarlate à janela, né? Porque a gente tem que ver esse cordão quando a gente passar aqui. Se esse cordão não estiver na janela, como é que a gente vai saber, né? Então, irmãos, o sinal da salvação, ele existe. Para os israelitas foi o sangue do cordeiro nas ombreiras. Quando o anjo passou, ele via aquele sangue, o anjo da morte via o sangue, ele não conseguia entrar naquela porta, ele não podia entrar naquela porta, ele estava proibido de entrar lá. Sabe por quê? Mesmo sendo o anjo da morte, porque tinha o sangue do cordeiro ali. A mesma coisa,
aqui com Raabe, aquele fio de escarlate, lembrava, meus irmãos, o sangue do Cordeiro. E o crente, da mesma forma, salvos pelo sangue de Jesus. Vamos lá para Apocalipse capítulo 7, e versículo 13 e versículo 14. Final da Bíblia, Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Um dos anciãos falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, de onde vieram? Estes que estão aí lavados, né? Meus irmãos, estão tudo limpo. Vestes brancas simboliza uma vida pura, consagrada. E aí, o que eles têm de resposta? O que ele tem de resposta, né? Versículo 14. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Pois é, o sangue do Cordeiro. Então, nós também temos esse sinal, irmãos, o sangue do Cordeiro, né? Ele comprou a nossa salvação, fostes comprados por bom preço. O apóstolo Paulo nos lembra. Que preço foi esse? O sangue. É por isso, meus irmãos, que no momento da ceia, o sangue representa a preciosidade do sangue de Jesus. Preço, tá? O sangue de Jesus garante perdão, mas não só isso, garante segurança também, né? Se um fio de escarlate garantiu a segurança de Raabe e de toda a família, se o sangue de uma ovelha garantiu a salvação de toda a família dentro daquela casa no Egito, eu creio piamente que o sangue de Jesus é suficiente para garantir a minha salvação até o momento de Cristo. Quando ele, se eu morrer, eu vou com ele, mas se ele voltar, eu irei com ele, porque ele não pode mentir para si mesmo. Olha, irmãos, tem uma frase muito linda aqui que eles falam para ela: a nossa vida pela sua, né? Vamos encontrar aqui, né? Versículo 14. Aqueles homens responderam para ela, né? Quando ele pediu para jurar, então eles disseram assim: a nossa vida pela sua. Mas com essa garantia aqui, né? Qual garantia? Que ela colocasse o fio de escarlate. No capítulo 2, versículo 21, lá de Josué, né? E ela disse no final, quando eles estavam indo embora: conforme as vossas palavras, assim seja. E os despediu. E eles foram embora. E ela atou o cordão de escarlate à janela. Ela não era boba, não, né? Ela mesma falou para eles: fica 3 dias escondido. Podia ter colocado depois de 3 dias. Eles andaram rodeando aquela cidade por 7 dias, né? Demorou muito ainda para eles ir lá e derrubar as muralhas de Jericó. Mas eles colocaram o pé para fora da janela, ela já estendeu o cordão. Ela sabia. Será que você salva, né? Não, ela tinha certeza que ela ia ser salva. A certeza era tão grande que no capítulo 6 diz que quando eles chegaram, lá estava a Raabe com toda aquela familiagem, sabe? Parecia uma família italiana lá, toda grande lá, sabe? Toda, né? Continuando aqui, nossa vida pela sua, no capítulo 2, né, no versículo 14, essa foi a voz dos espias. Olha, que a nossa vida seja pela sua, se a gente não cumprir aquilo que estamos dizendo. Sabe que essa é a voz de Jesus também, irmãos. Jesus, ele pode dizer: a minha vida pela sua. Porque quando ele não morreu para salvar ele morreu para nos salvar. Então Jesus pode olhar tanto para a igreja em si, os eleitos de Deus, como ele pode olhar e dizer particularmente:
Ele particularmente pode olhar para mim e dizer assim: Gilberto, a minha vida pela sua. Podia dizer. E eu tenho que me jogar aos seus pés e agradecer. Mas essa deve ser a palavra missionária. Um pastor ou um missionário que não tem essa visão, a minha vida pela vossa, não é assim que está aí no versículo 14? A nossa vida pela vossa. Então, veja, se ele não está pronto a dizer, a minha vida pelas almas, como Paulo dizia, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu não estou atrás do que é vosso, eu estou atrás de vós. Então, ele fala, meus irmãos, em muitos lugares, desse amor, dessa paixão que ele tinha pelas almas. Tem um livro, escrito A Paixão pelas Almas, que seria bom se os jovens pudessem ler. E que esse seja, meus irmãos, que essa seja a nossa frase, nossa vida dos perdidos, para poder levar pessoas a Cristo Jesus. Vamos terminar aqui, o lugar de Raabe pela sua fé. O lugar dela antes da fé. Veja lá, uma moradora de uma cidade amaldiçoada. Descrita tão somente como uma mulher prostituta. Locada num quarto entre os muros de Jericó, os mesmos que seriam destruídos. Então, se você olhar para Raabe aqui, antes da fé, é perdição completa, totalmente. Moradora de uma cidade prestes a ser destruída, a casa dela ficava na beira do muro, da muralha de Jericó, que caiu, que ruiu, então ela não ia ter casa mais, mas ela própria é descrita como uma mulher prostituta. E o seu lugar depois da fé, uma crente amada, amparada por Deus. Deus ama e Deus cuida dela, lembrada e poupada no dia da destruição. Então, quando eles chegaram lá, ela foi lembrada. Poupem a Raabe, Então, ela foi lembrada e ganhou um lugar entre os filhos de Israel. Agora, isso é bonito demais, Veja lá no capítulo 6 aí de Josué, quando eles vão e o muro é derrubado, capítulo 6, versículo 25, Versículo 23 diz que, que os jovens entraram, os espias, tiraram Raabe, o pai, a mãe. Deve ter sido um momento muito faustoso, momento feliz para ela, da salvação, como será o nosso também. Versículo 25, assim deu Josué vida à prostituta Raabe, e a família do seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, até o dia que o escritor estava escrevendo lá a carta, está com a gente, é uma das nossas, está conosco aqui, até o dia de hoje. Olha que bênção, Aquilo era uma cidade pronta para ser destruída, uma casa destruída, uma vida destruída, agora vira tudo bênção, O lugar dela nas Escrituras. Hebreus lembra de uma fé provada pelas obras. E a parte mais linda de Raabe está lá em Mateus, vamos abrir lá, Mateus no capítulo 1 e versículo 5. Você pode ver, uma mulher que é chamada de prostituta lá, no capítulo 2. Vamos para Mateus, capítulo 1. Vamos ler um pouquinho do capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Veja só. Boaz gerou de Ruth a Obed.
Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Né? Você vê, essa, meus irmãos, é a palavra. Né? Aqui ela é só chamada pelo nome. Aquele título foi completamente deixado para trás. Esse é o seu lugar nas Escrituras. Só para lembrar, irmãos, o arrependimento transforma uma vida de pecado numa vida de honra. E essa é a história de Raabe, né? Sua fé não apenas a salvou da morte no dia da destruição, mas livrou a sua alma do inferno. Foi usada para poupar a vida dos 2 espias, foi usada para salvar a alma dos pais, dos irmãos e parentes, usada para dar à luz a um homem honrado como Boaz, o marido de Ruth, né? Usada para ser um exemplo de fé que é demonstrada pelas suas obras. Então, a Raabe, ela se destaca da palavra de, não é à toa que ela vai aparecer lá no Novo Testamento, né? Mais do que muitas outras. Fica essa lição preciosa aqui para nós.